Meu pai tinha Alzheimer avançado. Não reconhecia mais ninguém. Não formava uma frase completa há meses. Não sabia mais o meu nome. Não sabia mais onde morava. Não sabia mais que dia era. Mas no domingo de Páscoa, diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, ele disse algo que me fez perder o chão. Uma frase que ele não deveria lembrar, uma frase guardada num lugar onde o Alzheimer não chegou e que eu nunca mais vou esquecer enquanto viver. Mas antes de continuar, me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Quero ver até onde os milagres de Nossa Senhora Aparecida estão chegando. Meu nome é Camila, tenho 43 anos, moro em Franca, no interior de São Paulo. E o que eu vou te contar aconteceu aqui, numa paróquia de bairro desta cidade, no pátio de pedregulho na frente de uma mangueira velha carregada de fruto. Meu pai se chama Benedito Antônio Rezende, 72 anos. Em Franca, ele era um dos corretores de imóveis rurais mais conhecidos da região. Trabalhou por mais de 30 anos comprando e vendendo fazendas, sítios e áreas de pastagem no triângulo entre Franca, Ribeirão Preto e Ituverava. Conhecia cada estrada vicinal daquele pedaço do Brasil, cada porteira, cada nome de proprietário. Sabia o preço do hectare antes de o mercado perceber que tinha mudado. Quando alguém em Franca queria comprar terra, ligava para o meu pai. Quando queria vender, também ligava para o meu pai. As pessoas não procuravam Benedito porque ele fosse o corretor mais barato. Ele nunca foi. As pessoas procuravam porque ele nunca mentia. Quando a fazenda não prestava, ele dizia. Quando o preço estava errado, ele dizia também. Quando a negociação não era boa para o comprador, ele falava antes de assinar. Num mercado cheio de gente que só quer fechar e embolsar, essa honestidade rara se tornou a maior reputação dele. 30 anos de negócios construídos não em cima de comissões, mas em cima de confiança. O escritório dele ficava numa sala no segundo andar de um sobrado na rua Frederico Ozanam, a 4 quarteirões da catedral. Uma sala simples, mesa de madeira, cadeiras de couro envelhecido, mapas de glebas pendurados na parede, pilhas de pastas com escrituras e matrículas de imóveis. E na parede atrás da mesa dele, entre diplomas e fotos de fazendas que havia vendido ao longo dos anos, havia uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Uma imagem pequena, de resina escura, com o manto azul marinho e a coroa dourada. O menino Jesus no colo. Os pés pousados sobre a lua crescente. O rosto sereno, os braços levemente abertos. Aquela imagem estava ali desde o primeiro dia em que meu pai abriu as portas do escritório, em 1988. Tinha sido um presente da minha mãe, a Neuza, na noite antes da inauguração. Ela tinha embrulhado num papel de seda branco e entregado com uma frase que ele nunca esqueceu. Leva ela contigo que ela abre as portas que nenhum de nós consegue abrir sozinho. Meu pai rezava o terço todos os dias antes de dormir. Ia à missa todo domingo na paróquia São Benedito, no centro de Franca, a poucos quarteirões de casa. Levava a família. A minha mãe, eu, minha irmã Soraya, meu irmão Rodrigo. Não por obrigação, não por hábito de criação, por convicção, por uma fé que ele não tinha vergonha de mostrar. Dizia para quem perguntasse sobre a imagem no escritório que ela tinha aberto aquela porta com ele no primeiro dia e que ele não ia fechá-la sem ela junto. Essa frase ficou tão conhecida entre os clientes que virou quase um cartão de visitas. Ah, o Benedito do escritório da Nossa Senhora, diziam. O Alzheimer chegou do jeito que sempre chega, devagar.
disfarçado de cansaço e de idade. Por isso é tão cruel, não é uma chegada brusca, é uma retirada, um apagamento gradual, quase silencioso. Eu fui a primeira a perceber. Numa tarde de domingo, meses antes de qualquer diagnóstico, estávamos almoçando na casa do meu pai, e ele perguntou pela minha mãe. Perguntou onde a Neuza estava quando ela ia aparecer para o almoço. A minha mãe tinha morrido havia 2 anos. O Rodrigo desviou o olhar. A Soraya ficou tensa. Eu respondi com naturalidade que ela estava descansando, que ele não se preocupasse. Depois, enquanto lavava a louça, fiquei parada sobre a pia por um longo tempo. Levei o meu pai ao médico sem contar para os meus irmãos primeiro. Não por querer guardar segredo, por querer saber o que estava levando antes de carregar outros 2 junto. O Dr. Ayrton foi cuidadoso na explicação. Disse que o diagnóstico não era simples de dar, que eram necessários exames, mas que o quadro tinha características que precisavam ser monitoradas. Demência de início. Possivelmente Alzheimer, possivelmente progressiva. Saí do consultório, fui ao carro, liguei o motor e fiquei parada no estacionamento por uns 20 minutos sem sair. Não chorei. Não chamei ninguém. Fiquei ali pensando. Depois liguei para o Rodrigo. Depois para Soraya. Depois voltei para a casa do meu pai e preparei o jantar como se aquela conversa do consultório tivesse acontecido num outro dia, numa outra vida. Nos meses seguintes, o Alzheimer foi confirmando o que o Dr. Ayrton havia antecipado. A doença foi tomando, com paciência, com uma persistência que não negocia. Primeiro foi o nome de um cliente antigo que sumiu na hora errada, no meio de uma conversa. Depois foi o caminho de volta da padaria que ele fazia todo dia há 15 anos. Depois o rosto da minha cunhada, depois os nomes dos netos, depois o sentido das palavras que ele próprio dizia, e um dia, sem aviso, o meu rosto. Meu pai deixou de ir ao escritório, primeiro por alguns dias, depois por algumas semanas, depois de vez. Assumi o escritório sem anunciar que estava assumindo. Fui entrando, fui pegando, fui fazendo. Os clientes perguntavam. Eu respondia. A placa continuou com o nome do meu pai. Havia coisas práticas que ninguém te ensina. Como convencer alguém que não sabe mais onde está a ir tomar banho sem criar uma batalha? Como explicar para um vizinho que bateu na porta às 11 da noite que o senhor que estava no jardim descalço em plena madrugada estava bem, que era só a doença? Fui aprendendo tudo isso sozinha, por tentativa, por erro, por ajuste. Não havia manual. Havia o dia seguinte chegando toda manhã. Houve uma tarde em que meu pai sumiu do quarto durante os 18 minutos em que fui ao mercado comprar pão. Quando voltei, a porta da frente estava aberta e ele não estava dentro de casa. Coloquei as sacolas no chão e saí correndo sem fechar a porta. Encontrei ele a 2 quarteirões de casa, parado na frente de um terreno baldio, olhando para dentro como se houvesse algo interessante lá que só ele podia ver. Usava a camisa do pijama e um sapato de cada par. Cheguei ao lado dele, segurei o braço com cuidado. Vamos para casa, pai. Ele olhou para mim. Não disse nada. Deu a volta e caminhou comigo sem resistir. Naquela noite, instalei uma trava de segurança na porta da frente, acima da altura normal, onde ele não alcançaria. Pesquisei online por 2 horas depois que ele dormiu sobre as melhores travas para portas com pacientes de Alzheimer. Encontrei um fórum de cuidadores brasileiros. Li durante mais 1 hora. Alguém de Belo Horizonte escrevendo sobre a mãe. Alguém de Recife escrevendo sobre o avô. Alguém de Porto Alegre escrevendo sobre o marido. Histórias diferentes, a mesma solidão de quem cuida. Fechei o computador, fui até o quarto dele, fiquei na porta.
Meu pai dormia com a expressão tranquila que só vinha quando estava dormindo. Fiquei olhando por um momento. Depois fui dormir. Havia uma noite, mais de um ano antes da Páscoa, que mudaria tudo, em que cheguei em casa após um dia longo no escritório e encontrei meu pai sentado no escuro da sala. Não estava dormindo. Estava sentado, acordado, olhando para a frente sem ligar a luz. Entrei, acendi o abajur, perguntei se ele estava bem. Ele olhou para mim e disse um nome que eu não reconheci. O nome de um colega de infância dele que eu nunca tinha chegado a conhecer. Alguém de décadas atrás. Disse que era eu, que era a Camila. Meu pai ficou me olhando com uma expressão que eu não soube decifrar. Depois voltou a olhar para a frente. Apaguei a luz do corredor, deixei o abajur aceso, sentei ao lado dele por um tempo. Não disse nada, fiquei do lado. Às vezes era o que havia para fazer. Naquela noite, depois que ele dormiu, fiquei na cozinha com um copo d'água na mão, olhando para a janela que dava para o jardim. O pé de pitanga que meu pai tinha plantado quando comprou a casa estava escuro lá fora. Havia um grilo em algum lugar do jardim. Fiquei ouvindo o grilo por um longo tempo, sem pensar em nada específico, ou pensando em tudo ao mesmo tempo, que é a mesma coisa quando você está muito cansado. Nunca contei para o Rodrigo ou para a Soraya sobre aquelas noites. Não porque escondesse, porque não havia nada a contar que mudasse alguma coisa. A doença era o que era. O dia seguinte chegaria de manhã. Quem ficava com meu pai durante o dia era a dona Lourdes, uma senhora de 61 anos de confiança que tinha cuidado do pai da própria mãe anos antes. Enquanto eu ficava no escritório, ela estava com ele em casa, e quando eu chegava, ela ia embora e eu assumia. Você sabe o que é isso? Cuidar de quem te criou enquanto mantém de pé tudo que essa pessoa passou a vida construindo não é uma tarefa. É uma escolha que você faz de novo todo dia ao acordar. A rotina era pesada. Eu sabia que era pesada, mas não via de outro jeito. O meu pai tinha dado tudo por mim, agora era a minha vez. No escritório, clientes antigos ainda perguntavam pelo meu pai. Onde está seu pai? Quando ele volta? Eu sempre respondia a mesma coisa, com o mesmo tom calmo e seguro, como quem ensaiou a resposta até ela não doer mais ao sair. Está se recuperando. Ninguém insistia. Todo mundo entendia que se recuperando era só um jeito gentil de dizer que não voltava mais. Que o Benedito que eles conheciam, o Benedito que sabia o preço da terra de couro e salteado, que conhecia cada proprietário pelo apelido, esse Benedito tinha ido embora sem avisar. O que ficou usava o nome dele e tinha o rosto dele, mas já não era ele do mesmo jeito. A imagem de Nossa Senhora Aparecida que meu pai tinha colocado no escritório continuava lá, no mesmo lugar de sempre, na parede atrás da mesa. Nunca tirei. Quando me sentei naquela cadeira pela primeira vez depois que ele parou de trabalhar, fiquei um longo tempo olhando para aquela imagem antes de começar qualquer coisa. Aquela imagem era parte dele, parte da história de cada negócio fechado naquela sala, parte de cada aperto de mão, de cada escritura assinada. Tirar seria como apagar um pedaço dele daquele lugar. Às vezes meu pai me chamava pelo nome da minha mãe, chamava Neuza. Eu não corrigia. Respondia com o mesmo carinho de sempre, porque o que importava não era o nome que ele usava. Era o fato de que ele estava ali, era a presença dele, mesmo que confusa, mesmo que incompleta. Para mim, aquele homem confuso que não sabia mais o meu nome continuava sendo o meu pai. E eu continuava sendo filha. De manhã eu preparava o café, ajudava ele a se vestir com paciência, penteava o cabelo com calma, sem apressar nenhum movimento, colocava o casaco porque ele não conseguia mais sentir a diferença entre o frio e o calor lá fora.
E todo dia, sem exceção, com o mesmo cuidado de sempre, eu dizia a mesma coisa antes de ele sair da cozinha. Eu te amo, pai. Ele olhava para mim. Às vezes sorria. Um sorriso tranquilo, gentil, que chegava sem pressa e ia embora do mesmo jeito. Era o sorriso de quem não lembra, mas era ainda o sorriso dele, o mesmo formato de lábios, os mesmos vincos nos cantos da boca. E eu guardava aquele sorriso como se fosse um presente que podia não se repetir. Havia dias melhores e havia dias piores. Nos dias melhores, meu pai ficava quieto, tranquilo, aceitava as refeições sem resistência, deixava a dona Lourdes ajudá-lo sem se afastar. Naqueles dias, eu chegava em casa à noite e havia uma leveza diferente no ar. Nos dias piores, ele ficava agitado desde o café da manhã. Tentava sair, tentava abrir janelas, ficava andando de um lado para o outro sem encontrar o que estava procurando. E o que estava procurando era algo que nem ele sabia nomear. Naqueles dias, eu chegava em casa e a dona Lourdes me passava o relatório com os olhos cansados. E eu entendia antes de ela abrir a boca. Aprendi a ler o dia pelo jeito que a porta se abria. Se a dona Lourdes abria rápido, o dia tinha sido bom. Se ela abria devagar e ficava um segundo parada antes de falar, eu já sabia. Era uma semana antes da Páscoa quando liguei para o meu irmão Rodrigo. 46 anos, mora em Ribeirão Preto, trabalha como engenheiro agrônomo. É o tipo de homem prático, objetivo, que mede as coisas. Não é frio, é funcional. Eu sempre soube o que esperar dele. Disse que ia levar meu pai à missa de Páscoa. Que ele nunca tinha faltado uma missa de Páscoa na vida inteira. Não tinha faltado nem nos anos em que estava com gripe, nem quando tinha machucado o tornozelo caindo da escada do escritório. Que eu queria manter aquilo. Rodrigo disse que era uma boa ideia. Perguntou se eu queria companhia. Eu disse que conseguia sozinha. Como ele estava? Rodrigo quis saber. Fiquei um segundo antes de responder. Igual, eu disse. Alguns dias melhores, outros mais difíceis. Rodrigo ficou quieto por alguns instantes. Depois disse que, se eu precisasse de alguma coisa, era só ligar. Disse que ligaria. Desligamos. Na noite de sábado, véspera de Páscoa, depois que meu pai já estava dormindo, fui até o quarto dele e separei a roupa. Camisa social bege de manga comprida, calça de tecido cinza que ele usava para ocasiões especiais, sapato de couro preto que ele engraxava toda semana antes de a doença chegar, e a gravata de seda verde escura, quase musgo, que a minha mãe tinha dado de presente de aniversário de casamento. O 25º aniversário, quando nós 3 filhos já éramos adultos e os 2 tinham ido jantar num restaurante em Franca, só os 2. Ele usava aquela gravata toda Páscoa, todo Natal, todo batizado dos netos. Sempre aquela gravata. Dobrei tudo com cuidado. Coloquei em cima da cadeira no canto do quarto, o jeito que a minha mãe costumava fazer quando preparava a roupa para ele. Antes de sair, abri a gaveta da cômoda. O terço do meu pai estava lá, no mesmo lugar de sempre, há décadas, naquele mesmo canto da gaveta. Contas de madeira escura, gastas do uso de 1000 noites rezadas, o fio um pouco desbotado no trecho do crucifixo, a medalha de Nossa Senhora Aparecida no meio do terço, um pouco amassada, do tanto que os dedos tinham passado por cima ao longo dos anos. Peguei o terço e fiquei um momento com ele na mão antes de colocar no bolso do casaco que ele vestiria no dia seguinte. Passei o polegar sobre as contas. Senti o peso pequeno daquele objeto que havia acompanhado meu pai por tantas décadas. Aquele terço tinha sido rezado em noites de preocupação com dinheiro, em noites de alegria depois de um bom negócio fechado, em noites de hospital quando minha mãe estava mal.
Havia sido rezado em tantas circunstâncias que eu nem conseguia imaginar. E agora estava no bolso do casaco de um homem que não sabia mais rezar. Ou assim eu pensava. Aquela noite demorei para dormir. Fiquei olhando para o teto por um tempo. Havia uma expectativa que eu não sabia bem nomear. Não era esperança de que algo acontecesse. Era mais simples do que isso. Era a expectativa de levar meu pai para um lugar que tinha sido importante para ele durante décadas. Era isso. Era simples. E era muito ao mesmo tempo. Pensei naquela frase, minha menina de fibra. Da última vez que ele tinha me dito aquilo, foi no dia em que assumi o escritório. Sentei naquela cadeira pela primeira vez, arrumei as pastas, olhei para a imagem na parede, e meu pai, que ainda estava naquele dia razoavelmente bem, entrou na sala, ficou de pé na porta, me olhou por um momento e disse: minha menina de fibra. Foi o último dia em que ele estava suficientemente presente para dizer aquilo. Depois disso, a doença foi fechando as portas, uma por uma. Eu tinha guardado aquela frase como se fosse a última, porque era. Ou assim eu pensava. No domingo de Páscoa, acordei meu pai com cuidado, chamando o nome dele baixinho primeiro, colocando a mão no ombro depois. Ele abriu os olhos e ficou me olhando. Ficou parado alguns segundos com aquele olhar que eu conhecia bem, aquele olhar que tentava localizar o mundo ao redor. Os olhos estreitaram um pouco, como se o foco fosse melhorar se ele cerrasse as pálpebras. A boca começou a se abrir, mas não saiu nada. Ele estava tentando. Eu via quando ele estava tentando. Havia uma tensão específica na testa dele, um esforço visível. Mas o nome não veio. Ele ficou em silêncio. Bom dia, pai. Hoje é Páscoa. A gente vai à missa, eu disse. Ele continuou me olhando. Não respondeu. Ajudei ele a se vestir com calma, sem apressar nenhum movimento. Coloquei a camisa, abotoei botão por botão de baixo para cima. Coloquei a calça, passei o cinto. Calcei o sapato dele, amarrei o cadarço, fiz o nó da gravata com paciência, ajeitei o colarinho, puxei o nó até ficar no lugar certo. Meu pai deixou tudo acontecer sem resistência. Naquele dia, ficou quieto, mais quieto do que de costume. Quando terminei, dei um passo atrás e fiquei de frente para ele, sentado na beira da cama, pronto. Ele parecia o Benedito de antes. Não o Benedito doente que não sabia onde estava, não o Benedito confuso que me chamava pelo nome da minha mãe morta. Parecia o Benedito das fotos mais antigas, de gravata, penteado, pronto para fechar uma negociação importante. Se você olhasse de longe, diria que aquele homem estava se preparando para um dia de trabalho importante. Mas de perto, os olhos entregavam. O olhar de quem não sabe onde está indo nem por quê. Coloquei o casaco nele, verifiquei se o terço estava no bolso, peguei a bolsa e as chaves. Saímos de casa às 8h20 da manhã. O sol de abril em Franca naquela manhã estava forte, mas tinha uma brisa seca, o tipo de tempo que marca o fim do verão no interior paulista. Aquele calor que começa a se despedir, mas ainda mostra que está ali. A paróquia São Benedito ficava a 20 minutos de carro, no centro histórico de Franca, perto da Praça Coronel Arnaldo. Uma das paróquias mais antigas da cidade, fundada no século XIX, com uma fachada de azulejo e torres que aparecem nas fotos antigas de Franca desde antes do carro existir. Meu pai tinha sido batizado ali, tinha se casado ali, tinha batizado nós três ali. Era a paróquia da família. Passei pela rua Frederico Ozanam no caminho. O escritório estava fechado como todo domingo. A placa de metal na fachada do sobrado brilhava no sol da manhã. Não olhei diretamente, mas vi de canto de olho o nome do meu pai ali, quieto no domingo. No carro, meu pai ficou inquieto.
Mexia no cinto de segurança, enrolava e desenrolava o fecho plástico, olhava pela janela sem reconhecer nada, as ruas de Franca passando como se fossem de uma cidade desconhecida. Tentou abrir a porta em movimento. Eu tinha previsto isso, tinha travado as portas por dentro antes de sair da garagem. Coloquei uma música instrumental suave no rádio, aquelas músicas de viola caipira sem letra que ele gostava desde jovem, e fui falando com ele com calma durante o caminho. Hoje tá calor, pai. A Páscoa tá bonita esse ano, a paróquia deve estar cheia de gente. Ele não respondia, mas ficou menos agitado com a música. As mãos continuaram mexendo, mas o corpo ficou mais quieto. Chegamos às 8h50. O estacionamento na lateral da paróquia estava quase lotado. Famílias chegando de carro, crianças com roupas de domingo, casais de mãos dadas, idosos sendo ajudados pelos filhos. O cheiro de incenso que saía pela porta aberta da paróquia chegou até o estacionamento com a brisa. Respirei sem querer, reconheci aquele cheiro imediatamente. Páscoa na paróquia São Benedito tinha aquele cheiro desde que eu era criança. Ajudei meu pai a descer do carro com cuidado, dei a mão para ele e os dois caminhamos devagar em direção à entrada. Havia um casal de idosos caminhando à nossa frente, o homem também apoiado na mulher. Por um segundo, tive a sensação de que aquilo podia ter sido eu e meu pai num outro mundo, num outro tempo. 2 idosos caminhando para a missa, os filhos esperando lá dentro. A vida que devia ter sido. Sacudi o pensamento. No pátio externo da paróquia, havia uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Uma imagem grande, de pedra calcária, num pedestal de granito escuro que chegava na altura da cintura. Ao redor do pedestal, flores que os fiéis tinham deixado desde a sexta-feira da Paixão. Bromélia vermelha, crisântemo amarelo, helicônia laranja, nada de rosa, nenhuma roseira naquele pátio. A imagem ficava num canto do pátio, à esquerda da entrada principal, embaixo de uma mangueira velha que dava sombra generosa sobre ela. A mangueira estava carregada, o tipo de carregamento que acontece todo ano em Franca antes da colheita de abril. Ia passar direto pela imagem. A missa estava prestes a começar. Eu podia ouvir o coro interno ensaiando o introito de Páscoa. E não queria ocupar um banco de lado. Mas meu pai parou. Parou no meio do caminho de pedregulho que levava da calçada à porta da paróquia. Soltou a minha mão. Ficou parado ali, no meio do pátio, olhando para a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Olhei para ele. Pai. Meu pai não respondeu. Ficou imóvel com os pés juntos no pedregulho, olhando fixo para a imagem. As pessoas que passavam pelo pátio naquele momento talvez não tenham percebido. Para quem olhasse de longe, era um senhor parado olhando para uma imagem religiosa antes da missa. Nada fora do comum numa manhã de Páscoa. Mas eu vi o que os outros não viram. Vi o rosto dele mudar. Não era confusão, não era agitação, era outra coisa. Algo que eu não via nele há muito tempo. Algo que eu tinha começado a achar que não ia ver de novo. Era calma. O rosto do meu pai ficou sereno de um jeito que eu não via havia meses. Uma serenidade que não era sedação nem cansaço, que era diferente do vazio que a doença tinha instalado. Era uma paz ativa. Os olhos ficaram firmes, focados, presentes, como se estivessem realmente vendo algo. Não o olhar perdido de todo dia. Outro olhar. Um olhar de alguém que sabe onde está. Meu pai sempre ficava inquieto quando saía de casa. A inquietação era um dos sintomas mais difíceis do Alzheimer dele. As mãos mexendo sem parar, o corpo tentando encontrar uma direção sem conseguir. Era exaustivo para ele e para mim. Mas ali, naquele pátio, diante daquela imagem, tudo aquilo
desapareceu. As mãos pararam, o corpo parou. Ele ficou quieto como eu não o via ficar quieto fora de casa. E naquele momento senti um cheiro, rosas, forte, inconfundível, do tipo que enche o ar de uma vez. Aquele perfume que você sente antes de procurar a fonte porque é intenso demais para ignorar. Um perfume que não é de perfume de loja, não é de sabonete. É o perfume de flor de verdade, cheio, úmido, o tipo de cheiro que você associa a jardins depois de chuva. Olhei ao redor. As flores ao redor da imagem eram bromélias, crisântemos e helicônias. Passei o olho pelo pátio inteiro, devagar, com atenção. Não havia roseira em nenhum lugar, nenhuma flor que pudesse explicar aquele cheiro. O vizinho da paróquia, que eu podia ver pelo portão, tinha um jardim com palmeiras e samambaia. Nada de rosas. O cheiro estava ali, real, impossível de ignorar. O tipo de certeza que você não consegue colocar em dúvida porque é física, porque está nos pulmões. E então meu pai deu um passo sozinho em direção à imagem, sem a minha mão, sem apoio, sozinho. Ele não andava sozinho há semanas. Toda vez que levantava da cadeira sem avisar, eu ficava próxima porque ele perdia o equilíbrio. Toda vez que precisava caminhar de um cômodo para outro, eu ou a dona Lourdes estávamos do lado. Mas ali no pátio da paróquia, meu pai deu um passo, depois outro. Firme, seguro, os pés no pedregulho com uma segurança que ele não demonstrava há muito tempo. Como se soubesse exatamente para onde estava indo. Como se houvesse um caminho que o corpo dele lembrava mesmo que a mente tivesse esquecido. Fiquei parada onde estava. Não segui. Não estendi a mão. Fiquei assistindo com o coração na garganta, sem saber o que estava acontecendo, mas sentindo com uma intensidade física que eu não devia interromper, que havia algo ali que não era meu para parar. Meu pai chegou até o pedestal da imagem. Eram talvez 4 passos. 4 passos que ele deu como se estivesse fazendo aquilo a vida inteira. Ficou de frente para Nossa Senhora Aparecida com as mãos ao longo do corpo, quieto, a cabeça levemente inclinada para cima na direção do rosto da imagem. Ficou assim por alguns segundos, quieto, presente, e abriu a boca. Meu pai rezou a Ave Maria do começo ao fim, palavra por palavra, sem pular, sem gaguejar, sem procurar a próxima palavra no ar como se ela pudesse ter fugido. Em voz alta, clara, firme, uma voz que eu não ouvia assim há meses, uma voz com estrutura, com direção, com sentido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. As pessoas que passavam pelo pátio naquele momento pararam. Não todas, mas algumas. Uma senhora com um livro de cânticos na mão parou e ficou olhando. Um casal jovem com um bebê no colo parou. Uma criança que corria entre os adultos parou também sem saber bem por quê. Instintivamente, porque quando os adultos param, as crianças param junto. Fiquei olhando, incapaz de acreditar, incapaz de me mover. Meu pai terminou a oração. Ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram muito mais longos. Depois, girou o corpo devagar e olhou para mim, e disse o meu nome. Não Neuza, não um apelido de infância, não uma confusão. O meu nome. Camila. Completo, claro, como se nunca tivesse ido embora. Os meus joelhos fraquejaram. Senti que o chão mudou alguma coisa embaixo de mim, aquela sensação física que a gente tem quando algo muito grande acontece de repente. Pai, eu disse. A voz saiu quebrada, saiu menor do que eu pretendia. Saiu da parte de dentro de mim que tinha estado segurando muita coisa por muito tempo.
Meu pai me olhou nos olhos. Olhou de verdade. O olhar estava presente, conectado, reconhecendo. Não era o olhar vago de todo dia, não era o olhar confuso de quem tenta localizar o que está vendo. Era o olhar do meu pai me vendo. Ele estava ali e disse: minha menina de fibra. Não consegui respirar por alguns segundos. Fiquei com o ar preso no peito, os olhos enchendo antes mesmo de conseguir processar o que tinha ouvido. Minha menina de fibra. Era a frase dele, só dele. A frase que ele dizia para mim desde que eu era criança. E caía e levantava sem chorar. Que ele disse na formatura do ensino médio, quando eu tinha ido sozinha buscar o diploma porque os meus pais não conseguiram chegar a tempo. Que ele disse quando eu fiz o Enem sem cursinho e passei direto para a administração. Que ele disse quando fiquei ao lado da minha mãe durante 6 meses de tratamento de câncer, indo toda semana ao hospital em Ribeirão Preto, sem faltar um dia, sem reclamar uma vez. Que ele disse quando assumi o escritório e sentei naquela cadeira pela primeira vez. Minha menina de fibra. Era a linguagem nossa. A linguagem específica de um pai e de uma filha que tem uma forma própria de dizer eu sei o que você é. Ninguém mais no mundo usava essa frase. Nem o Rodrigo, nem a Soraya. Nem a minha mãe em vida. Só meu pai, só para mim. E ele completou em voz baixa, quase sussurrando, com uma suavidade que eu não ouvia nele há mais de 1 ano. Sua mãe teria muito orgulho de você. Não segurei, não tentei. Abracei meu pai ali mesmo, no pátio da paróquia São Benedito, na frente da imagem de Nossa Senhora Aparecida, na frente de todo mundo que havia parado para ver aquilo. Chorei no ombro dele de um jeito que não chorava há anos. Não o choro de quem está sofrendo. O choro de quem deixou de aguentar de uma vez. Aquele tipo de choro que é alívio e gratidão e saudade tudo junto, que só acontece quando algo que você perdeu de repente está de volta na sua mão. Chorei a saudade do meu pai. Do pai que estava ali fisicamente todo dia, mas que tinha ido embora de um outro jeito há tanto tempo. Chorei a saudade de ser chamada pelo meu nome. Chorei pela frase específica, irreproduzível, impossível de inventar. O ombro do meu pai cheirava ao mesmo desodorante de sempre, aquele de barra azul que ele usava desde antes de eu me lembrar. Aquele cheiro tinha sido o cheiro de pai durante toda a minha infância, quando eu abraçava ele depois de um dia longo, quando ficava no pescoço dele nas despedidas do aeroporto, quando era criança e corria para ele na chegada da escola. Aquele cheiro ainda estava lá. Aquele cheiro não tinha ido embora. E meu pai colocou a mão na minha cabeça devagar. Devagar, com cuidado, sem pressa, como fazia quando eu era pequena e acordava com pesadelo e ele vinha sentar na beira da cama. Os dedos dele percorreram o meu cabelo exatamente do mesmo jeito de sempre, da testa para a nuca, com aquela pressão leve que eu teria reconhecido de olhos fechados em qualquer lugar do mundo, como se aquele movimento estivesse guardado num lugar do corpo que o Alzheimer não havia alcançado, como se o amor de gesto, o amor muscular, fosse mais resistente do que a memória. Ficamos os dois assim, no pátio da paróquia, diante de Nossa Senhora Aparecida, no domingo de Páscoa. O meu pai com a mão na minha cabeça, eu chorando no ombro dele. Você consegue imaginar isso? Ouvir a voz de alguém que você já tinha dado como perdido, mesmo com a pessoa ainda ao seu lado todos os dias? Existe uma solidão específica em cuidar de alguém que não sabe mais que você existe. Uma solidão que não tem nome porque a pessoa ainda está ali, você ainda pode tocar, ainda pode ouvir a respiração dela de noite, mas ao mesmo tempo está tão longe. E de repente aquela pessoa olha para você e sabe quem você é, diz seu nome.
Diz a coisa que só ela sabia dizer. Aquilo durou alguns minutos. 3, talvez 4. Não contei. Não tinha como contar quando cada segundo estava cheio de mais coisa do que cabe num segundo. Meu pai ficou com a mão na minha cabeça. Então a mão começou a abaixar devagar. O olhar começou a mudar. A clareza que havia chegado de repente começou a se apagar como uma luz que perde a força lentamente. Não de uma vez, mas em gradação. Primeiro a intensidade, depois a direção, depois a presença. Senti a mudança acontecer. Senti o corpo dele relaxar de um jeito diferente. A mão parou no ar por um momento, depois caiu. O olhar ficou vago. A inquietação voltou. As mãos começaram a mexer de novo. Pai, eu disse. Meu pai me olhou. Mas não era mais o mesmo olhar. Era o olhar de todo dia. O olhar de quem está procurando algo que não encontra. Neuza, ele disse. Respirei fundo. Enxuguei o rosto com as costas da mão. Sou eu, pai. Camila, sua filha. Eu disse, com a voz ainda molhada, mas firme. Com aquela firmeza que ele sempre me disse que eu tinha. Meu pai não respondeu. Olhou ao redor como quem acordou num lugar desconhecido. Peguei a mão dele. Vamos, pai. Vamos entrar para a missa. Entramos na paróquia. Escolhi um banco no fundo, perto da saída, para poder sair rapidamente se ele ficasse inquieto. Meu pai ficou quieto durante toda a missa. Não rezou, não cantou, não acompanhou nada. Ficou sentado, olhando para a frente, às vezes fechando os olhos, às vezes olhando para as mãos. Mas ficou calmo, uma calma diferente do vazio, uma calma que eu associei ao pátio lá fora, à imagem, ao perfume impossível. Depois da missa, levei meu pai ao carro. Ele dormiu antes de sairmos do estacionamento. Dirigi em silêncio. A Avenida Major Claudiano estava quase vazia àquela hora de domingo. Passei pela Praça Coronel Arnaldo, pela Rua Frederico Ozanam, o escritório fechado, a placa do meu pai na fachada. Dirigi lembrando cada detalhe do que tinha acontecido no pátio, frame por frame, como quem revisa um filme de cabeça para não perder nada. Cheguei em casa, ajudei meu pai a se trocar, deitei ele na cama. Ele dormiu em minutos. Fui para a cozinha. Liguei a chaleira. Fiquei de pé na bancada, esperando a água ferver, olhando para a janela. O jardim lá fora estava parado naquela hora do meio-dia. A pitanga do meu pai estava carregada de fruto pequeno. Ele tinha plantado aquela pitangueira quando comprou a casa, 2 anos antes de eu nascer. Toda manhã da infância eu olhava para aquela árvore da janela do quarto. Virei adulta olhando para aquela árvore. E agora olhava para ela de um jeito diferente, sabendo que meu pai não sabia mais que ela estava ali. Na mesa havia uma foto emoldurada dos dois, tirada no aniversário de 70 anos do meu pai, numa churrascaria em Franca, 2 anos antes do diagnóstico. Ele de camisa branca, rindo de alguma coisa que alguém tinha dito fora do quadro. Eu ao lado, o braço ao redor dos ombros dele, também rindo. Os dois rindo juntos na mesma direção. Fiquei olhando para aquela foto por um longo tempo. O Benedito naquela imagem estava presente, inteiro. O mesmo homem que agora dormia no quarto, sem saber onde estava, sem saber o meu nome. Exceto que, naquela manhã, por alguns minutos, os 2 Beneditos tinham sido um. Peguei o celular e liguei para o Rodrigo. Rodrigo, aconteceu uma coisa na missa que eu preciso te contar, eu disse. Ele perguntou se meu pai tinha ficado agitado, com aquela voz de quem já estava preparado para resolver um problema. Disse que não. Disse que meu pai tinha rezado. Houve uma pausa. Como assim rezou? Ele perguntou. A Ave Maria inteira, do começo ao fim, sem pular uma palavra, em voz alta, clara.
Na frente da imagem de Nossa Senhora Aparecida na entrada da paróquia, eu disse. O Rodrigo ficou quieto do outro lado da linha, e ele disse o meu nome, Rodrigo, o meu nome de verdade. Não, Neuza, Camila. Mano, ele disse, baixinho. E disse minha menina de fibra, eu disse. A voz quebrou de novo ao dizer aquilo. Aquela frase que eu tinha ouvido tantas vezes na vida e que agora soava como algo que tinha vindo de muito longe, de um lugar que eu achava que tinha fechado. O Rodrigo ficou um longo tempo sem falar. O silêncio do telefone era diferente do silêncio normal. Eu reconheci. Era o silêncio de alguém que está tentando não deixar a voz mudar. Quando voltou, a voz estava diferente mesmo, mais lenta. Disse que acreditava em mim, que sabia que eu não inventaria isso. Disse que ia tentar ir a Franca em breve, que quando fosse, queria ir à missa comigo. Ficou quieto de novo por um segundo, e então disse uma coisa que eu não esperava. Disse que ele sentia falta do meu pai, não do Benedito doente, do pai de antes. Disse isso de um jeito que soou como se fosse a primeira vez que ele estava admitindo aquilo em voz alta para alguém. Disse que eu também, que todo dia eu sentia falta, que era uma saudade que não tem nome porque a pessoa está ali. Os dois ficamos em silêncio por alguns instantes. Depois o Rodrigo disse que ia ligar mais vezes. Disse que ficaria bom. Desligamos. Na terça-feira seguinte, levei meu pai à consulta de rotina com o Dr. Ayrton Melo, geriatra de 58 anos, especialista em demências, que o acompanhava havia quase 4 anos. Um homem cuidadoso, de voz calma, que usava óculos de armação de tartaruga e sempre tinha uma caneta na mão, mas raramente escrevia durante as consultas, só no final, como se precisasse ouvir tudo antes de registrar qualquer coisa. Eu sempre confiei nele porque ele nunca tinha dado falsas esperanças. Quando as coisas pioraram, ele disse que estavam piorando. Era o tipo de médico que a família precisava. Contei tudo. O Dr. Ayrton ouviu em silêncio, anotando enquanto eu falava. Perguntou se a oração tinha sido contínua, sem pausas, se meu pai havia precisado procurar as palavras ou se tinham saído de forma fluida. Disse que tinham saído de forma fluida, sem interrupção. Perguntou se ele havia se locomovido sozinho, sem apoio. Confirmei. Perguntou se depois do episódio havia demonstrado outros sinais de reconhecimento além do nome e da frase. Disse que não, que depois da frase ele havia ficado quieto por alguns minutos e então o olhar havia voltado a ficar vago. O Dr. Ayrton ficou em silêncio por um momento, a caneta parada sobre o papel. Depois disse que momentos de lucidez existem em pacientes com Alzheimer avançado, que eram documentados na literatura médica, que havia inclusive um nome técnico para eles: lucidez paradoxal, registrada em diferentes estágios da doença, mas que normalmente eram fragmentos, uma palavra isolada, um reconhecimento de rosto breve que logo desaparecia. Raramente uma frase longa, raramente coordenação física associada. O que eu estava descrevendo, continuou ele, era diferente, uma oração inteira. Reconhecimento nominal preciso, acesso a uma frase específica de memória autobiográfica de longo prazo, coordenação motora para deambulação independente. Esse conjunto de manifestações simultâneas não era o padrão que ele observava em 4 anos de geriatria especializada. Disse que não tinha uma explicação simples, que não estava dizendo que era impossível. Estava dizendo que não era o que ele normalmente via. Antes de eu sair, o doutor ficou um momento olhando para meu pai, que estava sentado na cadeira ao lado, sem entender nada do que estava sendo discutido, olhando para a janela. Então disse:
de um jeito que soou mais pessoal do que profissional. É uma história bonita, Camila, independente da explicação. No carro de volta para casa, meu pai dormiu. Olhei nele pelo retrovisor de vez em quando. Ele dormia com a expressão calma que havia chegado depois do pátio da paróquia, como se aquela manhã tivesse deixado alguma coisa nele que o remédio não conseguia deixar. Naquela noite, liguei para a minha irmã Soraya. 48 anos, professora de biologia em São José do Rio Preto, vivia com o marido e as 2 filhas adolescentes. Vinha me visitar de 2 em 2 meses quando conseguia encaixar no calendário escolar. Contei tudo com calma, da chegada à paróquia até o caminho de volta. Ela ouviu em silêncio, sem interromper em nenhum momento. Quando terminei, ficou quieta por um tempo comprido. Você acha que foi um milagre? Ela perguntou. Fiquei um segundo antes de responder. Eu não sei o que foi, Soraya. O médico disse que não tem explicação simples. O Rodrigo acha que foi uma lucidez. Eu só sei o que eu vi. Queria ter estado lá, ela disse, e a voz dela estava diferente. Havia algo nessa frase que ficou em mim depois que desliguei. Queria ter estado lá. Eu sabia que a Soraya tinha vontade de vir mais vezes. Ela falava nisso. Mas a distância, o trabalho, as filhas, o marido, o calendário que nunca tinha espaço. Eu nunca cobrei, nunca fui de cobrar. Mas ouvi naquela frase um peso que ela estava carregando, a culpa de estar longe enquanto eu estava perto cuidando. Aquela culpa não era justa para ela. Eu sabia que não era. Cada um de nós fazia o que conseguia fazer com o que tinha. Disse que a porta estava sempre aberta e quis dizer com sinceridade, não como educação. 2 semanas se passaram. Meu pai continuava igual. A rotina não mudou. A dona Lourdes chegava às 8 da manhã. Eu ia para o escritório, voltava ao meio-dia, ia de novo de tarde, voltava antes do jantar. Meu pai dormia cedo. A vida seguia com o ritmo que a doença impõe, mas eu tinha mudado. Uma tarde, sentei na sala com meu pai enquanto o sol da tarde entrava pela janela da frente. A televisão estava desligada. Estava silencioso. Fui até a gaveta da cômoda, peguei o terço dele, voltei para o sofá, coloquei as contas nas mãos dele, fechei os dedos ao redor do terço com cuidado, devagar, como quem entrega algo que vale muito, e rezei em voz alta, a Ave Maria, devagar, do começo ao fim, cada palavra com calma, sem apressar. Meu pai não acompanhou, não abriu a boca, mas não soltou o terço. Ficou com as contas entre os dedos durante toda a oração, os polegares passando sobre as contas de madeira com um movimento lento que parecia antigo, como se os dedos soubessem o que fazer mesmo sem que a mente mandasse. Quando terminei, fiquei sentada ao lado dele por mais alguns minutos. O sol da tarde estava dobrando para o oeste. Meu pai continuou olhando para o lado, mas senti uma coisa que não consigo nomear. Uma presença no silêncio. Uma calma que não tinha vindo de mim. Eu não rezava há anos. Tinha parado quando meu pai adoeceu. Não por raiva de Nossa Senhora, não por revolta. Por distância, por esgotamento. A rotina de cuidar e trabalhar e administrar e resolver tinha tomado todo o espaço que antes pertencia à fé. Eu nem tinha percebido quando isso aconteceu. Foi como o Alzheimer do meu pai, uma retirada gradual, silenciosa, sem um momento específico que você pudesse apontar e dizer: foi aqui. Aquele domingo de Páscoa tinha aberto uma porta que eu nem sabia que estava fechada. Houve uma tarde em que um cliente antigo do meu pai apareceu no escritório sem avisar. Um fazendeiro de Ituverava, que tinha fechado 4 negócios com o Benedito ao longo dos anos, um homem calado de 60 e poucos anos que usava chapéu de palha mesmo dentro do escritório. Ele entrou,
Olhou para a cadeira vazia, olhou para mim e disse que só tinha vindo deixar um abacaxi do sítio, que sabia que o Benedito gostava. Peguei o abacaxi, agradeci. Ele foi saindo, chegou na porta, parou e disse sem se virar que rezava pelo meu pai toda a noite, que era um homem de bem, que Nossa Senhora cuidava dos homens de bem. Fiquei olhando para a porta fechada depois que ele saiu. No domingo seguinte, levei meu pai à missa de novo. Chegamos cedo, quando o pátio ainda estava quase vazio. Caminhamos pelo pedregulho em direção à entrada, e meu pai, ao ver a imagem de Nossa Senhora aparecida no pedestal de granito sob a mangueira carregada, parou. Igual ao domingo de Páscoa. Parou, soltou a minha mão, ficou olhando, prendi a respiração. O coração disparou sem que eu mandasse. Meu pai ficou de frente para a imagem por uns 30 segundos. Não rezou, não disse nada, mas as mãos pararam. O rosto ficou calmo. O mesmo tipo de calma. Depois, ele virou o corpo lentamente e estendeu a mão para mim, pedindo para continuar andando. Peguei a mão dele. Entramos na paróquia. Não foi igual à Páscoa, mas foi alguma coisa. E aprendi naquele domingo e nos domingos que se seguiram que não precisava ser igual à Páscoa para importar. Que o milagre não era um evento único que acontecia uma vez e se repetia. Que o milagre era aquele primeiro momento, aqueles minutos no pátio, e que os domingos seguintes eram o eco. Passei a levar meu pai à missa toda semana, e toda semana ele parava na frente da imagem. E toda semana havia aquela paz. Com o tempo, fui entendendo uma coisa, que eu tinha estado esperando pelo milagre errado, esperando pela cura, esperando que o Alzheimer fosse embora, que meu pai voltasse completo, que as coisas voltassem a ser como antes. E não era isso que havia acontecido. O que havia acontecido era menor, era mais específico, era mais difícil de defender para quem não esteve lá, mas era real. E era suficiente. Você já segurou alguma coisa tão preciosa que tinha medo até de pensar demais nela, como se ao pensar você pudesse perder? Foi exatamente assim que tratei aquela memória. Com cuidado, como quem segura algo frágil e não quer que caia. Um mês depois, minha irmã Soraya foi a Franca. Ficou 5 dias. Fomos juntas à missa de domingo. Ela viu com os próprios olhos meu pai parar na frente da imagem, ficar calmo, ficar quieto, ficar em paz. Não disse nada enquanto acontecia. Depois da missa, no carro de volta, ficou olhando pela janela por um tempo. Então disse que ia tentar vir mais vezes, que via que eu precisava de ajuda e que ela podia dar mais do que estava dando. Disse que a porta estava sempre aberta. O Rodrigo também foi a Franca, algumas semanas depois. Saiu de Ribeirão Preto numa sexta-feira ao meio-dia. Chegou na parte da tarde. Quando entrou, meu pai estava sentado na poltrona da sala. O Rodrigo foi até ele, ajoelhou na frente da poltrona, pegou as mãos dele com as próprias mãos. Oi, pai, sou eu. Rodrigo, seu filho. Meu pai olhou para ele, não reconheceu. Olhou para as mãos do Rodrigo como se não soubesse quem eram. O Rodrigo ficou de joelhos, olhando para meu pai. Ficou um longo tempo assim, segurando as mãos dele. Aquelas mãos que tinham ensinado ele a andar de bicicleta no pátio de terra batida de casa quando tinha 5 anos. Que tinham construído uma casinha de madeira num galho baixo da goiabeira do quintal. Que tinham rezado o terço toda noite antes de dormir, o barulho das contas clicando no silêncio do quarto, um som que o Rodrigo dizia que associava à infância mais do que qualquer outro. Houve uma tarde em que o Rodrigo e meu pai ficaram sentados na varanda da minha casa por quase 1 hora. O jardim de frente tem um pé de pitanga que meu pai plantou quando comprou a casa, 20 e tantos anos atrás. O Rodrigo ficou do lado do pai sem falar, os dois olhando para o jardim.
Meu pai não sabia quem era aquele homem ao lado, mas ficou quieto, sem agitação, como às vezes acontecia quando havia silêncio e sombra. Em algum momento, meu pai estendeu a mão e pegou uma pitanga do galho mais baixo que ficava ao alcance da varanda. Colocou na boca. Ficou mastigando devagar. O Rodrigo ficou olhando para ele comendo aquela pitanga com uma concentração absoluta e teve que olhar para outro lado. Depois dessa visita, o Rodrigo me ligou quando já estava na estrada de volta. Perguntou quanto eu estava gastando por mês com a dona Lourdes e com os remédios. Eu disse o valor. Ele disse que ia depositar metade todo mês. Eu disse que não precisava. Ele disse que ia depositar. Não foi uma discussão, foi uma conversa de 15 segundos. Fiquei em silêncio por um momento. Depois disse obrigada. Ele disse que não era nada. Desligou. Com o tempo, a família foi mudando a rotina sem que ninguém tivesse declarado que estava mudando. A Soraya passou a vir a Franca uma vez por mês. Pegava o primeiro voo de sexta de Rio Preto, chegava na parte da tarde, me ajudava com meu pai no fim de semana, íamos à missa juntas no domingo, ela voltava segunda de manhã antes da aula. O Rodrigo passou a vir de 2 em 2 meses, ficava um fim de semana inteiro. Levava meu pai para caminhar no jardim de casa pela manhã. Sentava com ele na varanda de tarde, ficava do lado sem precisar falar. No escritório, finalmente contratei uma assistente, a Janaína, uma moça de 26 anos de Franca mesmo, recém-formada em gestão imobiliária. Tinha estado adiando isso há meses por uma mistura de orgulho e de não querer admitir que não estava dando conta sozinha. Com ela, a agenda ficou mais organizada e passei a ter um almoço livre para ir em casa ver meu pai no meio do dia. Na véspera da segunda Páscoa, o Rodrigo e a Soraya estavam na minha casa em Franca. Os 3 tínhamos jantado juntos com meu pai, que havia ficado quieto à mesa. Depois do jantar, dei o remédio, ajudei ele a trocar de roupa e dormiu cedo. Na manhã do domingo de Páscoa, os 4 saímos juntos. O Rodrigo dirigiu, a Soraya ficou no banco de trás com meu pai. Eu fui na frente do lado do Rodrigo. Chegamos cedo, entramos no pátio juntos, os 4. Pela primeira vez em anos, os 3 irmãos e o pai numa missa de Páscoa. Pela primeira vez desde antes do diagnóstico. Eu tinha pensado naquele momento muitas vezes nas semanas anteriores. Tinha imaginado como seria, mas a realidade era diferente da imaginação. A realidade era os 4 caminhando pelo mesmo pedregulho que eu havia caminhado sozinha um ano atrás. Era o peso do braço do meu pai na minha mão, o passo dele um pouco mais lento do que na Páscoa anterior. Era o Rodrigo do outro lado, alto, de camisa social, parecendo mais com meu pai do que quando éramos jovens. Era a Soraya atrás, já de olhos brilhando antes de chegar na imagem, porque a Soraya é assim, sente as coisas antes que elas cheguem. Meu pai ficou calmo durante toda a missa, sentado entre o Rodrigo e a Soraya, eu do outro lado do Rodrigo. Ficou olhando para frente a maior parte do tempo, às vezes fechando os olhos, mas quieto. Quando saímos, passamos pela imagem de novo, e meu pai parou de novo. E ficou em silêncio de novo, com a calma de sempre. A Soraya, que estava ao lado, ficou parada também, não disse nada. Ficou olhando para meu pai com aquela expressão de quem estava aguardando. E então aconteceu algo pequeno que só eu percebi. Meu pai levou a mão ao bolso do casaco, o mesmo bolso onde eu sempre colocava o terço antes de sair de casa, o hábito que eu tinha adquirido desde o domingo de Páscoa do ano anterior. Ele tirou o terço com uma naturalidade que vinha de dentro, não de raciocínio. Segurou com as 2 mãos. Ficou com o terço entre os dedos, as contas escuras gastas de uso passando devagar
entre o polegar e o indicador, olhando para a imagem. Não rezou, não disse nada, mas ficou ali com o terço, diante de Nossa Senhora Aparecida, com uma paz que não precisava de explicação. Sorri. O Rodrigo e a Soraya, que estavam ao lado, não tinham visto o que eu tinha visto, mas eu vi e guardei. Às vezes penso no que aquilo significou para meu pai, não para mim, para ele. Penso que durante todo aquele tempo, durante todos aqueles meses em que o Alzheimer foi levando as coisas, talvez alguma coisa nele soubesse o que estava acontecendo. Talvez houvesse um nível do meu pai que estava presente, que me via de manhã e tarde e noite cuidando dele, que entendia de alguma forma que eu estava abrindo mão de muita coisa para ficar ali e que não conseguia mais dizer. Não porque não quisesse, porque a doença tinha tomado as palavras, tinha tomado o caminho entre o que ele sentia e o que ele conseguia expressar. E talvez, naquele domingo, diante daquela imagem que ele tinha colocado na parede do escritório décadas atrás, diante daquela senhora que ele tinha rezado toda a noite da vida adulta, diante de quem havia aberto as portas que ninguém mais conseguia abrir, alguma coisa nele teve a chance de dizer o que estava guardado há tanto tempo. Minha menina de fibra, sua mãe teria muito orgulho de você. Talvez fosse isso, talvez fosse outra coisa, eu não sei. Mas penso nisso. Penso também em tudo que mudou depois daquela manhã. Não só em mim, na família inteira. O Rodrigo, que antes ligava uma vez por mês quando lembrava, agora liga toda semana. Às vezes só para perguntar como foi o dia, às vezes só para contar alguma coisa que aconteceu no trabalho, sem motivo específico. Como irmãos de verdade conversam. A Soraya, que antes vinha quando conseguia encaixar, passou a organizar a agenda ao redor das visitas em vez de organizar as visitas ao redor da agenda. São coisas pequenas, mas não são pequenas. Meu pai não sabe que isso aconteceu, não sabe que aquele domingo mexeu com os 3 filhos de formas que nenhum de nós consegue explicar completamente. Não sabe que foi ele quem fez isso por 4 minutos num pátio de paróquia com um cheiro de rosas que não existia. Mas Nossa Senhora sabe, e eu sei, e isso é suficiente. O que sei é que desde aquele domingo volto à paróquia toda semana, que meu pai para na frente da imagem toda vez, que aprendi a rezar de novo, que o Rodrigo vem de Ribeirão Preto mais do que antes, que a Soraya liga mais do que antes, que o escritório ainda tem a placa com o nome do meu pai na fachada e a imagem de Nossa Senhora Aparecida na parede atrás da mesa, exatamente onde ele colocou no primeiro dia. E que nenhuma dessas coisas seria verdade se eu não tivesse levado meu pai à missa naquele domingo de Páscoa. Uma manhã, alguns meses depois, fui ao escritório cedo, antes da Janaína chegar. Fiquei sozinha naquela sala por um tempo. Liguei o computador, abri os e-mails, mas antes de começar qualquer coisa, fiquei olhando para a imagem de Nossa Senhora Aparecida na parede atrás da mesa. O manto azul marinho, a coroa dourada, o menino Jesus, os pés sobre a lua crescente, o mesmo olhar sereno, os mesmos braços levemente abertos, a mesma imagem que minha mãe tinha embrulhado em papel de seda branco numa noite de 1988 e entregado para o meu pai, com uma frase sobre portas que nenhum de nós consegue abrir sozinho. Fiquei olhando por um longo tempo. Depois disse em voz baixa, para mim mesma, ou para a imagem, não sei bem, obrigada. E comecei o dia. Não sei se o que aconteceu foi um milagre, não sei se foi uma lucidez médica rara, não sei se tem um nome técnico que a ciência ainda não consolidou. Com o tempo, aprendi que não precisava ter um nome para ser verdadeiro.
O que sei, com a precisão de quem estava a 1 metro de distância, é que naquele domingo de Páscoa, no pátio da paróquia São Benedito, em Franca, diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, o meu pai disse o meu nome, o nome certo, e disse a frase que mais ninguém no mundo dizia para mim: minha menina de fibra, e isso ninguém tira. Algumas semanas depois da Páscoa, encontrei um caderno velho do meu pai num armário do escritório que eu ainda estava organizando. Era um caderno de capa dura preta, o tipo que os homens mais velhos usavam para anotar compromissos e contatos antes do celular virar agenda. Ele estava cheio de nomes de fazendas, nomes de proprietários, números de matrícula de imóveis, anotações sobre negociações em andamento, a letra do meu pai, aquela letra grande e um pouco inclinada para a direita que eu conhecia desde criança. Na última página que tinha escrita, encontrei uma anotação que não era sobre negócios. Era uma data e uma frase. A data era do mês em que ele tinha aberto o escritório, em 1988. E a frase era a mesma que a minha mãe tinha dito na noite antes da inauguração, quando entregou a imagem. Leva ela contigo que ela abre as portas que nenhum de nós consegue abrir sozinho. Ele tinha anotado aquilo. Tinha guardado aquela frase no caderno como se fosse uma instrução de trabalho, como se fosse algo que precisava estar registrado para não perder. Fechei o caderno. Coloquei de volta no armário, no mesmo lugar onde estava. E fiquei ali por um momento pensando que ele tinha passado a vida inteira acreditando que não abria as portas sozinho, que havia sempre algo maior trabalhando junto com ele. E que talvez, no domingo de Páscoa, naquele pátio, diante daquela imagem, essa convicção de vida inteira tinha voltado uma última vez para dizer que ainda estava ali, em 1699. Domingos, Garcia, Felipe Pedroso e João Alves passavam noites inteiras com a rede vazia. O peixe não aparecia, a provisão acabava, até que a rede veio com uma imagem dentro. Primeiro, o corpo de barro. Na segunda laçada, a cabeça. Uma imagem escura de Nossa Senhora, com o manto, a coroa, o menino Jesus, os pés sobre a lua crescente. E o rio, que não dava peixe, encheu de peixe. Os pescadores não entenderam o que tinham encontrado, mas entenderam uma coisa: aquilo não tinha acontecido por acaso. Desde então, Nossa Senhora Aparecida é chamada de Aparecida porque ela aparece. Não sempre do jeito que a gente pede, não sempre da forma que a gente entende, mas ela aparece, no momento certo, para quem precisa, com o perfume de rosas que não tem explicação onde não há roseira, com a paz que não tem explicação onde não há sedativo, com a frase que não tem explicação onde a memória não deveria mais funcionar. Meu pai tinha passado a vida inteira rezando diante de uma imagem dela. Tinha rezado o terço toda noite. Tinha apontado para ela no escritório como a razão de cada porta que tinha conseguido abrir. Quando o Alzheimer levou tudo, quando a memória foi embora em camadas, quando o meu rosto sumiu junto com tantas outras coisas, ela foi até ele. No domingo de Páscoa, no pátio de uma paróquia de bairro em Franca, interior de São Paulo, embaixo de uma mangueira velha carregada de fruto, com o cheiro de rosas que não havia, com a paz que não deveria caber num corpo que a doença havia tomado. E devolveu ao meu pai o que o Alzheimer tinha tirado por alguns minutos, com uma precisão que nenhuma explicação médica consegue abranger completamente. Minha menina de fibra. Essa frase não deveria existir mais, mas ela estava lá. Antes de terminarmos, quero te fazer um convite especial. Vem fazer parte da nossa comunidade de oração à Nossa Senhora Aparecida. Um espaço de fé e esperança,
onde pessoas de todo o Brasil se unem para rezar e compartilhar as graças que receberam. Se você sentiu no coração o desejo de ser parte dessa corrente de oração, clica abaixo e se torna membro do canal hoje mesmo. Venha rezar com a gente. E olha, se você chegou até aqui, até o fim da história do meu pai e da minha, faz uma coisa por mim. Escreve nos comentários: "Minha menina de fibra". A frase que um pai com Alzheimer não deveria lembrar, mas lembrou. Quero ver quantos corações essa história alcançou de verdade. E toda vez que eu ler essa frase nos comentários, vou saber que mais uma pessoa acredita que Nossa Senhora Aparecida ainda aparece. Se essa história tocou o seu coração, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder os próximos testemunhos. Conta nos comentários alguma graça que você recebeu ou testemunhou na sua vida. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo quando parece que tudo foi embora, a gente nunca está completamente sozinho. Que Nossa Senhora Aparecida continue a abençoar e proteger você e todos os que você ama. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria.